João capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu quero mostrar para você nessa noite aqui a necessidade que os homens têm da paternidade divina. Por isso que o mundo está tão caído, porque os homens estão sem identidade. Os homens não reconhecem a paternidade. Muitos reconhecem a maternidade, mas não a paternidade. E aí quando nós lemos João capítulo 1, versículo 11 e 13, o que ele vai dizer, João? No seu evangelho tão espiritual, ele vai dizer: veio, porém, para o que era seu, e os seus não receberam. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Se você ler a partir do versículo 1, você vai ver que o verbo se fez carne, ele habitou no meio de nós, Jesus veio para cumprir as promessas, o Messias. E aí João está escrevendo, está dizendo: olha, ele veio para os seus, porque a salvação vem dos judeus, Jesus veio para os judeus. Mas ele está dizendo que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Os judeus não aceitaram Jesus, não receberam Jesus. O verso 12 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, de um contato humano, físico, na carne, nem da vontade da carne. Não foi um projeto só humano, nem da vontade do varão, mas de Deus. O que João está dizendo aqui? Que o Pai dos pais, o Eterno, Ele deu o poder através do Filho, para que toda a humanidade pudesse voltar à filiação com Deus. Porque quem não é filho de Deus no momento é bastardo, não tem identidade. No verso 12 ele está dizendo: mas a todos quanto receberam. Olha só, esse verbo receberam no grego, ele é parambano, que significa receberam, unir-se, associar-se a um companheiro, a um amigo. Receber a Jesus é você reconhecer Ele como Ele é. Receber a Jesus é você não rejeitar nem recusar a obediência a Ele. Por isso ele está dizendo: mas a todos quanto receberam Jesus, por causa de reconhecer quem Ele é e receber quem Ele é, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora, o poder aqui é exousia no grego. Exousia é poder, nos deu uma condição, uma habilidade, poder de escolher, uma liberdade, poder sobre o seu corpo, a sua vida, sobre as potestades, poder e autoridade. Todos quantos receberam Jesus, Deus deu a eles poder de ter uma condição, uma habilidade de escolher para ser livre. Você conversa com uma pessoa que está presa nos seus vícios, na droga, numa bebida, em um vício qualquer, e a pessoa pode dizer assim: eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero com a minha vida, e ninguém tem nada com isso. De fato, ninguém tem nada com isso. Mas a pessoa acha que por poder fazer o que quer, gastar a sua vida com práticas ilícitas, erradas, ela diz que é livre. Mas quando você diz assim: você consegue ficar sem isso? A pessoa diz: não consigo, eu sou dependente disso. Então nunca você foi livre. Você sempre foi dependente e sempre será dependente desse vício, dessa mazela, desse pecado, se você não tiver um encontro com Deus, se você não tiver encontro com o Pai, se você não tiver encontro com o Filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. É Deus que dá o poder para eu e você sermos filhos de Deus. A condição de filiação vem de Deus. Poder de quê? De sermos feitos filhos de Deus. Olha o verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. E essa palavra feitos também, ginomai no grego, significa tornar-se, vir à existência, começar a receber vida, erguer-se, aparecer, novo nascimento, regeneração.
Vida diferente, vida consagrada, alguém que recebeu o poder para ser feito, para se tornar, a partir daquele poder, daquele momento, daquele reconhecimento. Por isso que nem todos são filhos de Deus, irmão. E pode parecer um discurso religioso, né? Nós somos filhos, outros não são filhos. Em um tempo atrás também nós não éramos filhos. Ah, pastor, mas nós somos filhos por criação? Sim, lá em Adão todos somos filhos. Mas a partir da queda, todos nos tornamos bastardos. Não mais filhos por causa do pecado. Mas se nós o recebemos, e permitimos que Ele possa conduzir a nossa vida, a partir de agora não rejeitamos em obedecer ao Senhor. Deus nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. Deus nos deu condição, habilidade, temos poder de escolher a viver como filho na presença de Deus. Mas Ele disse que Ele nos fez filhos, fomos feitos, nos tornamos, passamos a conviver com essa existência, a começar a viver de fato, quando nós reconhecemos quem Jesus é. O receber aqui, você entendeu que o receber não é simplesmente abrir nossa boca e dizer assim: eu gosto de Jesus, eu recebo Jesus. Mas o receber vai implicar em viver com Ele, em obedecê-lo, em me voltar ao seu propósito. Por isso há 3 palavras aqui: receber, poder e feitos. Sermos feitos, e é Deus que nos dá essa condição para nos tornarmos filhos. Fora essa condição, a humanidade continua órfã, sem pai. Nós podemos ter o pai físico, mas se nós não tivermos o pai espiritual, nós continuaremos órfãos espiritualmente dizendo. Fisicamente podemos ter o pai, mas se nós não tivermos o pai dos pais como nosso pai, nós continuaremos órfãos. Agora olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Qual espírito nós recebemos? Nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nosso espírito nos adota para o Pai, para Deus. Por que nos adota? Porque estávamos perdidos, sem pai, sem direção. Fomos adotados, diz a Bíblia, agora como filhos. E o nosso espírito, a nossa alma clama, como nós clamamos aqui através dos cânticos: Abba, Pai, papaizinho. Agora o espírito dele está em mim e eu clamo: papai. Eu sei que ele é meu pai. Você sabe que ele é seu pai? Você sente que ele é seu pai? Ele está com você, você o sente todo dia. A minha alma clama: Abba, Pai. E o verso 16 ele diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que nós somos filhos, que nós somos filhos de Deus, fomos adotados a essa família poderosa de Jesus. Essa aqui é uma casa cheia de filhos espirituais, onde o nosso Pai é o mesmo, é o Criador, o Deus, o Eterno, porque nós o recebemos. Lembra que em João 14,16 Jesus disse no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Por que Jesus disse: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós? Jesus estava caminhando com os discípulos todos os dias, até o dia que ele foi para a cruz. Poucas horas antes ele disse: olha, é o seguinte, vai acontecer, vai se cumprir a escritura, eu vou para a cruz, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e depois eu vou subir, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não, sem pai, não vou deixar vocês órfãos, não, voltarei para vós. No verso 20 ele disse assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmão, quando eu li isso aqui hoje, esse verso 20 aqui, eu achei muito interessante. Jesus disse: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O que Jesus está dizendo? A hora que o Espírito Santo vier para habitar em você, a hora que você se tornar de fato filho, filha,
que você for adotado, que o Espírito Santo encher a sua vida, naquele dia você vai conhecer que eu estou em meu Pai. Naquele dia você vai conhecer vai reconhecer que você está em mim, que eu estou em você. O que Jesus está falando? Está falando de identidade, irmão. Você é filho, você tem um pai, e o seu pai é presente todos os dias na sua vida. Você não está só, você não está sozinho sobre essa terra, amém? E aí, quando eu falo disso, eu me lembro de circunstâncias. Você pode estar com enfermidade, mas lembre-se, o pai está lá. Você pode estar passando por prova, por luta, lembre-se, o pai sempre vai estar lá. As pessoas podem abandonar você, podem criticar, podem julgar você, mas o pai sempre vai estar com você. Por esse momento aqui, Jesus é criticado por muitos, muitos o deixam na caminhada. Ele está indo para o Calvário, e por causa disso, muitas pessoas não querem andar com Jesus mais. A crise começa a se intensificar, e Jesus diz assim: olha, a hora está se aproximando, e cada um de vós vai sair pelo seu caminho, e eu vou ficar só. Mas só que Jesus diz assim: eu não estou só, porque o Pai está comigo, amém? Porque o Pai sempre esteve com ele. Jesus disse: eu e o Pai somos um. O que no verso 20 ele está dizendo? Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus está dizendo: quando o Pai vier, quando o Espírito Santo vier, quando o outro Consolador vier, você não vai sentir-se mais sozinho. Mesmo nos momentos de dificuldade, você não vai mais se sentir sozinho, porque Ele vai estar com você em todos os momentos. Nós podemos estar longe de pessoas, nós podemos estar longe de movimentos, nós podemos estar longe do conforto, passando por problemas, mas o Pai sempre vai estar conosco. A presença do Senhor através do Espírito Santo, o Pai habita conosco. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Se Ele está comigo, se Ele habita na minha vida, se eu de fato recebi Jesus, me permiti ser guiado por Ele, a ouvir a sua voz, a seguir o Pai. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 9. Isso aqui fala de dependência, dependência do Pai. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Aleluia! Jesus está dizendo: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se você é filho, você pode pedir. Se você é filho, você tem que buscar. E se você é filho, você pode bater. Para quem nós estamos pedindo nessa noite? Para quem nós estamos remetendo a nossa adoração nessa noite? Aonde está o nosso coração? Diante do Pai nessa noite. Eu sei que você entrou aqui com um pedido especial, uma oração, e Ele está ouvindo a sua oração. O próprio Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele faz uma comparação: olha, vocês que são pai, se o filho de você, mesmo você sendo ruim, está falando da nossa natureza, está falando da fraqueza humana, que nenhum pai humano é perfeito. Está dizendo: você sendo pai, se o seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Não, você não vai dar uma pedra. Jamais o filho está com fome, pede pão, o pai dá uma pedra? Não, o pai não vai fazer isso. Se o filho pedir um peixe, vai dar uma serpente para ele? Não. Se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião? Não. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial nessa noite. E sabe o que Jesus fala que o Pai está querendo nos dar nessa noite? Não é uma bênção material, irmão.
A bênção material é consequência da bênção espiritual, entenda isso, porque tudo começa no reino do Espírito. Se não for no reino do Espírito, esquece terra. Terra é pó. Essa cadeira que você está sentado um dia vai virar pó. Nós um dia viraremos pó, até a nossa redenção. Mas quando nós ativamos o reino do Espírito, e aqui ele está falando: quanto mais o vosso Pai Celestial dará a vós o Espírito Santo àqueles que lhe obedirem. O que Deus está querendo dar aqui nessa noite? O que o Pai está querendo compartilhar aqui nessa noite? Nada mais, nada menos do que a sua própria presença, o seu próprio Espírito, o agente da regeneração, o agente da transformação, o agente de todos os milagres possíveis e impossíveis que você puder imaginar, o Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui? Pedir, dar-se-vos-á. O que ele está sugerindo? Eu quero entregar para você o Espírito Santo, uma porção de glória, de graça, de unção e de vida, e tudo aquilo que você precisa vai vir acompanhado com a presença dele, irmão. Tudo que você precisa vai vir acompanhado com o Espírito da glória. Se os vossos pais, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, vos dará a sua presença, vos dará aquilo que você precisa, vos dará aquilo que você necessita. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai falar algo importante justamente sobre isso. Ele diz assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, ouvimos o evangelho e nele cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o selo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, é a garantia da vida eterna. O Espírito que está aqui nessa noite nos selou para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da glória de Deus. Que presente melhor do que esse, irmão, nós queremos receber nessa noite? A presença do Pai em nossa vida, a presença do Pai em nossa casa, a presença do Pai que nos guarda, que nos cura, que nos restaura e que nos abre uma porta. Por que eu estou falando isso, irmão? O Salmo 27, o verso 4, olha o que Davi disse. Davi disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor. Nós pedimos tantas coisas todo dia, não tem problema, não é pecado, não é errado, pode pedir, irmão. Mas Davi, um homem de intimidade com Deus, um homem de oração, um homem de quebrantamento, de adoração, ele disse: uma coisa eu pedi para o Senhor. Eu pedi uma coisa só. Quando você olha para a lista de um homem que celebra Deus, que tem intimidade com Deus, ele não pede muita coisa, irmão. Você percebe quem está longe de Deus, longe do Pai, pede muita coisa. Talvez nem vê Ele como Pai, vê Ele como Deus. Eu só como aquele que tem coisas para dar. Mas Davi está dizendo assim uma coisa, Salmo 27, verso 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Pedir, dar-se-vos-á. Ele disse: buscai e achareis. O que Davi está dizendo? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu não só peço, mas eu busco. Eu vou adiante, eu dou o próximo passo. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Que pedido é esse, irmão, extraordinário? Uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei. Eu peço, mas eu também faço a minha parte, eu vou atrás. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua formosura, contemplar a glória de Deus. Êxodo 20 é o retrato do encontro com Deus, o encontro falido de Israel. Israel sai do Egito e eles vão ao deserto, e lá no Monte Sinai Deus chama Moisés. No Monte Sinai Deus vem com a sua glória, Ele vem com a nuvem espessa, as buzinas, o alarido, a glória de Deus, os relâmpagos. Deus quer se mostrar para o seu povo, irmão. O Pai quer se revelar de forma clara e evidente. E aí Deus diz: Moisés, prepara o povo e vem ao pé do monte, eu quero falar com eles.
Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos, a lei. A lei revela o caráter de Deus, o caráter do Pai, a identidade para o seu filho. Mas quando Deus, o Pai, marca o encontro, quando eles vão chegando perto, eles veem um monte tremendo. Eles veem a nuvem espessa de glória, o barulho, está tudo tremendo, irmão. Quando o povo se aproxima, eles dizem: não vai dar para a gente vai morrer. Chega perto. Moisés, vai você, fala com Deus, depois você fala com a gente. Vai lá, Moisés. E nós lemos aí que Moisés se achegou à escuridade. Ainda existem homens e mulheres que entram dentro da glória de Deus. Ainda existem filhos que procuram buscar a face de Deus. Moisés entrou e lá Deus comunicou com ele a sua glória naquele dia. O povo fugiu da presença de Deus, irmão, porque só vê Deus como Deus, não vê Deus como Pai. Moisés tinha intimidade com o Senhor, falava com Ele face a face, muito perto, correndo um risco muito grande naquela época diante da glória. O escritor aos Hebreus diz que Moisés estava todo assombrado e tremendo diante daquela grande presença, mas ele sabia que ele estava diante do seu Pai, do seu Criador. Davi disse uma coisa: eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias. Esse é o meu desejo, estar diante da sua presença para contemplar. Você entende que contemplação é algo que demora, irmão? Quando você contempla, você gasta tempo, você fica ali contemplando, você fica ali degustando, você fica ali olhando, você fica ali parado naquele lugar. Davi está dizendo: eu quero entrar na tua casa, eu quero ficar na tua casa, eu quero contemplar a tua glória, eu quero contemplar a tua face, a tua lei, a tua palavra, a tua presença. Eu quero estar na intimidade com o Senhor. Esse é um homem de adoração, uma mulher de adoração que busca o Senhor nesse nível, que entende que o Pai está pronto, está esperando pela sua presença. Um dia Jesus está caminhando com os discípulos e um jovem rico para diante de Jesus e diz: Senhor, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse assim: você já viu os mandamentos? Você já observou os mandamentos? Você guarda os mandamentos? Aí disse: eu guardo, Senhor, desde a minha mocidade eu guardo tudo, eu sou o cara, eu manjo da lei, eu guardo tudo. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: Jesus falou dos mandamentos que fala da nossa humanidade, irmão. Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, assim por diante. Não, eu tenho feito tudo isso, Senhor. Ah, é? Então você guarda, você é uma bênção, é? Faz o seguinte: pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue, terás um lugar no céu. Irmão, aquele jovem, ele se entristeceu, fechou o seu coração, falou: o quê? Pegar tudo que eu tenho, vender e dar para os pobres e seguir o Senhor? Está amarrado. Está queimado isso aí, não existe um negócio desse. Você não está guardando o mandamento? O problema dele estava na horizontal, irmão. O problema com as pessoas. Era avarento, tudo para ele, tudo dele, tudo dele. Jesus toca bem na ferida, irmão. Vai tocar na ferida. Olha o seguinte: você está com um problema. O que farei para herdar a vida eterna, Senhor? Quanto que eu pago? Eu tenho tudo. Eu tenho tudo certinho, eu guardo tudo certinho. Jesus disse: você tem um problema, falta uma coisa para você ainda. Falta uma coisa, eu sou rico, eu tenho tudo. Fala quanto que é que eu dou. Falta uma coisa te falta ainda. Jesus disse para ele: vende tudo. Vende tudo, dá aos pobres e segue-me. O que você acha que ele fez, irmão? A prioridade daquele homem não era o céu, era a terra. Ele deixou Jesus falando sozinho e foi embora. Enquanto tem um homem dizendo assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa morar na tua casa e contemplar a tua glória, tem outro que está muito preocupado com as coisas humanas, achando que vai levar o dinheiro para o caixão, moedas de ouro. Jesus faz um convite para a vida eterna, ele pensa que precisa pagar. Jesus disse: não, vende tudo isso aí, me segue. Não, ele disse: não, tá, pode parar com essa ideia. Jesus entra na casa de Marta e Maria, de Lázaro, e aí Maria se assenta aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Que lugar é esse, irmão? É o lugar que eu e você estamos aqui nessa noite, sentados aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra.
Mas Marta estava desesperada, correndo para cá e para lá, pegando um bolo, amassando um bolo, fazendo um pão para poder servir Jesus, certinho. Só que primeiro, escuta o que Deus está dizendo, escuta o que Jesus está falando, é mais importante. Daqui a pouco você prepara o bolo, daqui a pouco você prepara a massa, escuta o que Jesus está falando. Aí Marta, não contente, vai em Jesus, não vai nem em Maria, vai em Jesus. Jesus, será que o senhor não está vendo? Eu estou me desdobrando igual louca, fazendo tudo. Maria está sentada, não está fazendo nada. Jesus diz: Marta, Marta, você está tão cansada, fadigada com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Jesus fala para Marta? Marta, Marta, uma coisa só é necessária. Você está atrás de muitas coisas, muita preocupação, ansiedade, e uma coisa só é necessária, é ouvir o que Deus está dizendo. Querido, o que Deus nos diz muda a nossa história. O que Jesus fala para mim e para você muda o rumo da nossa vida. A palavra de Deus nos cura, nos transforma, nos liberta, nos dá um norte. É melhor ouvir a Deus do que fazer as coisas pela nossa força do nosso braço, irmão. Às vezes a gente corre muito com a força do nosso braço. Eu vou resolver, eu vou fazer isso aqui, vai dar certo agora. Aí escutamos a voz de Jesus dizer: Marta, Marta, dizer o seu nome e o meu nome. O que Maria está fazendo é a coisa certa. Olha para você, olha para ela, olha para você. Você está tão ansiosa, desesperada. Jesus não está censurando o trabalho de Marta, não está jogando fora o que Marta está fazendo, não, está reposicionando ela. Primeiro você precisa ouvir a Deus, porque ouvindo a Deus, a sua vida é direcionada. Uma coisa só é necessária, e Maria já escolheu o que é mais importante. Onde nós estamos nessa noite, irmão? Naquilo que é mais importante ou no supérfluo da vida? Nós estamos valorizando mais esse encontro com Deus, estar assentado para ouvir o que Deus está falando, ou muito preocupado com os nossos afazeres, julgando que aquilo que nós fazemos é mais importante do que aquilo que Deus está dizendo? Pense nisso nessa noite. Jesus curou um cego de nascença. E aí questionaram aquele cego: olha, quem foi que te curou? Aquela questão toda dos judeus. Você foi curado mesmo? Sim, fui curado. E o cego disse assim: uma coisa eu sei, que antes eu não podia ver, mas agora eu vejo. Uma coisa eu sei, que eu fui tocado por Deus. Antigamente eu não podia ver, eu tinha uma deficiência, um problema, uma dificuldade, mas agora eu fui tocado por Deus. O Pai tocou a minha vida, agora eu posso ver. Ele disse: uma coisa eu sei. Não foi ninguém que me disse, foi Ele que tocou a minha vida, Ele que mudou uma história, Ele que abriu os meus olhos. Uma coisa eu sei, é Deus que está aqui nessa noite falando comigo, com você. É Deus que está aqui nos tocando, é o Pai que está falando conosco. Aquele jovem disse: uma coisa eu sei, foi Ele que abriu os meus olhos. Não foi ninguém que me disse, não, foi Ele que veio até a mim, tocou-me, abriu os meus olhos. Eu sei disso porque agora eu estou vendo. E eu estou aqui e você está aqui porque o Pai nos tocou, e agora nós estamos vendo a realidade. O apóstolo Paulo, com tanto tempo vivendo na lei, vivendo a Escritura, quando os cristãos se manifestam, ele começa a perseguir os crentes, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Essa seita dos cristãos, e Paulo perseguindo, até que um dia, a caminho de Damasco, com cartas dos sacerdotes para perseguir mais crentes, no meio do caminho Jesus aparece para ele, um resplendor no céu, a glória de Deus. Ele cai do cavalo, literalmente cai cego, irmão. Seus olhos se fecham, porque ele viu o impacto da glória de Deus. Aí Paulo passa por uma transformação, porque ele teve um encontro real com o Pai. Ele encontrou-se com o verdadeiro Pai da sua alma, do seu espírito. Fica 3 dias sem poder enxergar, até que o Pai manda um profeta onde ele está, e lá o profeta ora por ele. Os seus olhos são abertos, Paulo é transformado de dentro para fora. Ele passa a pregar o evangelho da verdade aos pecadores. E ele vai dizer uma coisa, ele diz assim no capítulo 3 de Filipenses: uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para frente, para o alvo, para o propósito de Deus.
Uma coisa eu faço, eu me esqueço daquilo que me trava, eu esqueço das coisas erradas que eu fiz, eu esqueço do passado tenebroso que eu vivi, agora eu olho para frente. O propósito que eu tenho agora é com meu Pai, e é na frente, eu estou olhando para o alvo. Para onde nós estamos olhando nessa noite, querido? Em muitos momentos da nossa vida, nossa filiação, muitas vezes é confrontada. Nós viemos para a igreja, recebemos Cristo, recebemos a nossa identidade como filhos, temos o Espírito Santo em nossa vida, mas de tempo em tempo somos provados, seja por Deus, seja pelos homens, tentados pelo diabo. E aí muitas vezes a nossa própria filiação, a nossa própria identidade entra em choque. A gente passa por crise, passa por dor, em momentos difíceis, a gente pensa assim: será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Ele está comigo? Será que o Pai está comigo? Será que Ele não está olhando esse problema que eu estou passando? Deixa eu dar um exemplo clássico para você na Bíblia, irmão. Mateus capítulo 4. No capítulo 3, Jesus está andando às margens do rio Jordão, e ele ao longe, ele vê um homem batizando nas águas. João Batista está batizando. Jesus chega às margens do Jordão e entra no rio, e se cumpre a palavra de Deus. Jesus vai a João para ser batizado. João se opõe: não, Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus disse: João, vamos fazer para se cumprir a justiça. Então Jesus é batizado por João. Quando Jesus levanta das águas, a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, pousa nos seus ombros, e uma voz do céu diz assim: este é o meu filho em quem tenho eu prazer, este é o meu filho em quem tenho eu alegria. Mateus capítulo 3, versículo 17, Jesus sai das águas, começa a caminhar, e começa a pregar o evangelho da salvação, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Se você continua lendo Mateus capítulo 3, a partir do 17, você percebe no capítulo 4, versículo 1, que o Espírito Santo levou para o deserto, e o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Meu Deus, como é que o pai pega o filho e joga na frente da cobra, irmão? Joga ele na frente da cobra, ainda no deserto, e Jesus vai para o deserto e fica lá 40 dias e 40 noites. Quem que vai tentá-lo? O próprio Satanás. E o que o diabo vai falar para ele? Talvez o diabo já falou para você essa semana, ou esses dias, ou tem falado do seu coração, de alguma forma, através de pessoas, de circunstâncias, do problema que você está passando, da dificuldade. O diabo pode dizer assim: não é você que é o filho de Deus? Não é você que é a filha de Deus? Deixa eu contextualizar: não é você que é o crente? Não é você que é a crente? Está na igreja com a Bíblia? Não é você que ora, que põe seu joelho no chão? E aí agora, como é que vai ser? Como é que vai fazer? Jesus está onde? Está no deserto. Uai, como é que o seu pai deixa você assim, desse jeito aí, ó, sem comer, sem beber, no deserto, na crise? Não é você que é o filho de Deus, a filha de Deus? Mas se você é o filho mesmo, se você tem poder, você não foi feito filho? Então manda as pedras aí se transformarem em pão. Espera aí, o problema, irmão, o problema não é a pedra se transformar em pão. Esse não é problema para Jesus. Se Jesus quiser fazer pedra virar pão, Ele faz. Isso não é um problema, Ele é Deus. O problema é que tem um diabo falando assim: você não é o filho de Deus, você não é a filha de Deus. Você pode, você tem poder para fazer isso. O diabo estava tocando na dependência de Jesus, irmão. Às vezes a gente não entende isso. A gente passa pelo deserto, não entende que no deserto temos que ser dependente de Deus. No deserto da nossa vida, seja ele qual for de circunstância, seja de ordem material, espiritual, emocional, física, seja qual for o deserto, eu tenho que entender que eu sou dependente de Deus, eu não posso fazer do meu jeito. Aí Jesus, tentado a transformar as pedras em pães porque estava com fome, o que Jesus disse para ele, irmão? Eu sou dependente do Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aonde eu estou me alimentando?
Onde eu estou sendo nutrido? Estou sendo nutrido pelo Pai, pela palavra do Pai, pela presença do Pai. Mas o diabo, irmão, o inimigo, a circunstância não para. A Bíblia diz que pega ele, leva ele, transporta ele para o pináculo do templo, um lugar muito alto, lá no templo, na coluna mais alta do templo. Jesus está lá em cima com ele. Olha, se você não é um filho de Deus, joga-te, lança daqui abaixo. Se você fizer isso, está escrito que Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar, para você não tropeçar com o teu pé em pedra. Primeiro o diabo tenta Jesus no corpo, na sua humanidade. Você não está com fome? Mata a sua fome do seu corpo, peca contra Deus, vai contra o Pai, peca contra Ele, faz a vontade da sua carne. Jesus disse: não, eu dependo dEle todo dia, eu espero nele todo dia. Deus está falando conosco nessa noite, irmão. Eu espero nele todo dia, eu dependo dEle. Ai, mas não contente, diz assim: se você é o filho, então se lança abaixo. Você não confia em Deus? Pode pular. Pode pular aí, vai aí. Confia. Tentação aonde? Tentação na alma, soberba da vida, querendo extrair soberba de Jesus. Jesus não tem soberba, irmão. Jesus é humilde, Ele é obediente ao Pai. O diabo não encontra soberba no Filho de Deus. Não existe soberba no coração de um filho de Deus. Se tem soberba, está com problema. Aí Jesus disse: não, eu não posso fazer isso não. Eu não posso fazer isso aí. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tentar o meu Pai. Se já está me tentando, eu não posso tentar Ele. O inimigo não contente pega Jesus e a Bíblia diz que o transporta para um monte muito alto. Lugar de evidência, irmão. Lugar de evidência. O diabo gosta de colocar os homens e mulheres em lugar de evidência. Para dizer: está vendo? Foi eu que coloquei você aí. Está vendo? Olha só. Deus está colocando os filhos no deserto e a gente reclama. Que Deus está trabalhando, está moldando o caráter, está preparando para algo grande. E o diabo coloca os homens no alto, é no pináculo do templo, é no monte. Aí leva ele para o monte e diz: olha assim, ó, abriu um telão assim, diz assim: ó, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aí, ó, que você está vendo aí. Está vendo as delícias da terra, o poder, o glamour, o dinheiro, a fama, a glória? Eu te dou tudo se você se prostrar e me adorar. Tentação no espírito. Tentação no espírito. Jesus disse: eu não posso fazer isso. Em outras palavras, adorar você, jamais. Adorarás a somente o Senhor teu Deus. E quando a nossa filiação, irmão, é confrontada como a de Jesus foi confrontada, se nós temos o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo estava no deserto com Jesus. O Espírito Santo está com você nesse deserto. O Espírito Santo está com você nessa dificuldade. O diabo pode soprar no seu ouvido, as pessoas podem ser usadas pelo mal, mas Deus está com você. Confia no Senhor, a vitória é sua. Esse deserto vai passar e a vitória vai chegar. O deserto de Jesus passou, irmão. Quando terminou a tentação, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Eu sei que por esses dias os anjos de Deus virão servir-nos. Amém? Eu sei que nesses dias os anjos de Deus virão na sua casa. Você vai estar dormindo de madrugada, eles vão te tocar. Deus vai trazer a bênção do céu para a sua vida, do alto para a sua casa. Nesses dias esse deserto vai acabar e a honra de Deus será sobre a sua casa e a sua família. Tudo porque eu e você somos filhos e nós temos um Pai. Nós não estamos sozinhos, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar um pouquinho com Ele. Pai, no nome de Jesus, te louvamos nessa noite tão propícia, Senhor. Estamos diante da Tua palavra viva e poderosa. E o Teu Santo Espírito está aqui, testificando com o nosso espírito que nós somos Teus filhos, que nós somos alcançados pelo Teu amor. Tu nos amaste primeiro. Estávamos lá perdidos, ó Pai, sem condição, mas mesmo assim o Senhor nos amou e nos abraçou. Com tão terno amor nos alcançou onde estávamos. Agora estamos aqui diante da Tua mesa, da mesa de fartura espiritual, de renovação, de restauração, desta mesa que nos cura,
que nos realinha no teu propósito, que fortalece a nossa alma na tua presença. Nessa noite confirma esta filiação. Pode ser que haja filho ou filha do Senhor nessa noite, fraco, Senhor, desanimado, entristecido, passou por tentação por esses dias. O próprio diabo o atentou, dizendo: você não é o filho, não é você que é a crente, que é o crente. Mas o Senhor está dizendo para ela nessa noite: você tem pai, o teu pai está aqui nessa noite. Jamais ele te deixou, jamais ele te deixará. Ele está no controle dessa situação, está no controle da sua vida. Todos aqueles que se levantaram contra você serão envergonhados. Todos aqueles que se levantaram contra a sua vida serão envergonhados, pois você tem pai, não está só. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor e teu cuidado presente, em nome do Senhor Jesus.